todos amigos que están en la sintonía. Agradecemos a Dios por poder estar compartiendo con ustedes un programa más donde podemos estar hablando de un tema que arde en nuestros corazones. Yo creo que toda persona que habla acerca de misiones realmente arde en su corazón el hablar y el poder trabajar en lo que es misiones. Y hoy tenemos una invitada muy especial con nosotros, ella es Dalet y quiero presentarla. Olá a todos, eu sou Dalet, tenho 27 anos e sou do Brasil. Ahora yo para hacer esta entrevista voy a comenzar a hablar en portugués. Bueno, igual ustedes van a tener los subtítulos abajo, así que vamos a comenzar esta conversación con ella y vamos a iniciar ahora. Sim. Tudo bem? Tudo bem. Eu quero falar um pouquinho quem é Dalet, como foi a formação de você. Você é de família cristã, não cristã? Como é que é isso? Então, eu nasci num lar cristão e tive esse privilégio. Hoje eu entendo isso, que é um privilégio nascer em um lar cristão. Meus pais sempre foram da igreja, minha mãe é diaconisa, meu pai é obreiro da igreja. Então eles sempre serviram muito e eu vim de uma igreja que era um pouco tradicional. Então era igreja que dava muita oportunidade, muito estudo bíblico, escola bíblica dominical. Então eu vim realmente de uma base bíblica muito sólida, com muito conhecimento mesmo a respeito de Deus e muitas oportunidades para evangelizar, para cantar na igreja, para pregar, para dar estudo também. Então eu tive essa base muito forte. E aí, você é de Brasil, mas de que cidade? Eu nasci em Rio Real, é o interior, é a cidade da laranja. Aqui em Paine tem a melancia. Sim. Em Rio Real é a laranja. Tem até lá. na bandeira da cidade, tem a laranja. Mas com 9 anos eu fui para Simões Filho, que é onde eu moro até hoje, que é uma cidade metropolitana de Salvador. Ah, tá. E aí, a formação de você dentro da igreja, porque tem pessoas que entram na igreja já a uma idade de 18 anos, Sim. 20 anos, mas a vida de uma filha de pais cristãos é difícil ou é mais fácil levar a vida dentro do que é o ser cristão? Porque eu te falo isso, Sim. porque é fácil ser cristão quando teu pai e tua mãe levam à igreja, Sim. entre aspas. Porque aí qualquer coisa, tua mãe, Sim. você pode pedir ajuda a teu pai e tal. Mas foi difícil isso para você ou não? Não, para mim sempre foi muito natural estar envolvido com as coisas da igreja. Então eu venho de uma família que ela é muito criativa e muito serva. Então meu pai construía a igreja, meu pai pintava a igreja, resolvia algumas coisas que tinha de eletricidade e tudo mais. Minha mãe era muito da parte de oração, de pregar, de decoração da igreja. Então eu vim desse contexto muito natural. Então eu e minhas irmãs sempre foi muito comum pra gente estar servindo. E eu sempre gostei disso. Então eu sempre gostei de cantar, eu sempre gostei de apresentar, de falar. Então a igreja foi muito bom pra mim, sabe? Por isso, pra me desenvolver. Agora, esse fato de que você me fala que vem por parte de teu pai aquela habilidade da arte ou não? Os dois. Dos dois. Minha família é muito artística, tipo, em todos os sentidos. Meu pai, ele já trabalhou com muitas coisas, como ele reformava sofá, ele tem muita habilidade artística, então ele consegue construir qualquer coisa. Qualquer coisa, ele tem na cabeça dele um projeto e ele consegue colocar, sabe, isso pra fora. E minha mãe vem da pintura, do desenho, minha mãe recitava poesia quando eu era jovem também. Então eu venho de uma família muito assim, minhas irmãs pintam, desenham, todo mundo canta. Então eu vim desse contexto assim, onde somos acostumados a viver com a arte em todos os sentidos. Olha que interessante. Sim. E aí, como você vai descobrindo que você também é artista?
que você também puxou essa habilidade de teu pai e de tua mãe, e como você começou a descobrir isso, de que você tinha habilidade em X coisas? Foi muito natural, né? Como minha mãe já estava ali, por exemplo, na decoração da igreja. Então, eu estava lá. Ela sempre me levou, sempre me incluiu. Desde criança, eu lembro de muito nova, tá na rua evangelizando e agora é você que vai falar. E eu muito pequena e eu ia lá e falava, porque era muito natural. Pra mim era simples, na minha cabeça, todo mundo sabia fazer isso. Então, desenhar, pintar, costurar, eu aprendi a costurar. Minha mãe costurava, mas eu aprendi a costurar sozinha. Fazer roupa pra mim. Então, sempre foi desse jeito, com pintura, com desenho, costura, artesanato. Então, sempre foi natural, sempre foi só, eu acho que eu consigo fazer isso, ia lá e fazia. Agora você tem mais irmãos? Tenho. Quanto? Tenho 2 irmãs, eu tenho Daisy com 22 anos e Jennifer com 12 anos. Tá. E elas puxaram também essa arte? Sim, as duas cantam, dançam muito bem também. Minha irmã, eu acho que ela pinta melhor do que eu, ela faz quadros também. Então ela começou isso antes de mim, no caso. E ela faz isso muito bem. E minha irmã mais nova também tem essa habilidade, assim, de dançar. Ela pra esse lado de apresentar, ela é muito boa nisso. Mas, além de você ter a habilidade de pintar, além disso, o que você mais faz? Então, eu faço aquilo que tem necessidade. Como assim? Que no lugar onde eu chego, se tem uma necessidade, eu vou lá e faço. Então, se eu preciso decorar a igreja, eu vou e decoro a igreja. Tá. Se eu preciso, então eu costuro, eu pinto, eu já trabalhei com cupcakes, com trufas, então, de acordo com a necessidade eu vou fazendo, sabe? Então, eu sei costurar desde muito nova. Lá no Brasil tem um artesanato que se chama fuxico. Que é uma florzinha, assim, que você faz com tecido. E eu lembro de, tipo, com 7 anos, tinha uma comunidade de costura lá em casa. E eu fazia 100 fuxicos por dia. E hoje eu tenho noção de que eu era muito nova e eu já fazia isso, sabe? Mas você, desde muito cedo, ou desde muita temprana idade, você conseguiu ter um compromisso com Deus? Ou teve um momento na tua vida que onde você já começa a ter uma noção mais clara do amor de Jesus Cristo em teu coração e também do plano de salvação na tua vida? Tem isso aí? Sim. Eu cresci, né, nesse lar evangélico com muitas oportunidades. E com mais ou menos quando eu aprendi a ler, eu lembro de já ter uma Bíblia. Onde eu tava encontrando as palavras na Bíblia, sabe? Eu lembro de encontrar o nome Deus, que era a única palavra que eu sabia. Então isso pra mim, eu sempre cresci muito nesse meio. Mas quando eu tinha uns 15 anos, eu acabei me afastando do evangelho. E eu fiquei 5 anos afastada. Na idade de quê? 15 anos. 15 anos, tá. E eu fiquei até mais ou menos uns 20 anos afastada. E aí foi quando eu realmente tive um encontro com Deus. E aí mudou a minha vida. E realmente hoje eu entendo de que eu já conhecia o Senhor meio que de ouvir falar, mas que depois eu consegui vê-lo pessoalmente e ter experiência com Ele. Tá. E como foi esse encontro? Como foi? Foi um momento muito difícil ou você entendeu de boa? Então, eu tenho uma história que eu acho que eu nunca vi ninguém ter vivido aquilo que eu vivi. E foi um processo assim que foi muito difícil quando eu passei, mas que eu me surpreendo hoje com a recuperação disso, sabe? Porque eu me entreguei totalmente ao Senhor. Então, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a ficar muito naquela... como eu posso dizer, encontrando algumas coisas que não me satisfazia. Por exemplo, eu queria ser aceita na escola, andar com os meus amigos, mas nossa, mas a igreja não permite isso, sabe? Acredito que todo adolescente acaba passando por isso, né? Sim. Então, eu me afastei. Eu tive um relacionamento, eu comecei a namorar quando eu tinha 15 anos. E ele era uma pessoa que ele estava afastado do evangelho. Então carregava muitas marcas e que acabou que essas marcas que ele carregava, eu meio que me identifiquei com isso. Só que o contrário de ser pra cura aquilo, eu acabei me entregando também. Então isso me levou muito pra longe de Deus.
sabe? E foi quando eu comecei a ir pra festas, as coisas lá em casa começaram a ficar muito difíceis, o relacionamento com a minha mãe, a gente era muito próxima, sempre foi, e de repente eu já não falava mais com minha mãe. E algo que minha mãe só tinha assim, que era, não, no domingo esteja aqui, você vai pro culto. Independente de onde você esteja pro culto. Então eu tava nas festas, tava no mundo, tava bebendo, em vários lugares, mas no domingo de noite eu tava lá na igreja. E aí foi quando eu acabei sendo afastada de tudo, de todas as funções que eu tinha na igreja, de todas as atividades, porque apesar de ser muito nova, eu já fazia parte do departamento de louvor, eu apresentava coreografia, dança, teatro, liderava as crianças, então eu já fazia muita coisa. Então, de repente, eu fui afastada de tudo isso, mas por consequência das minhas próprias ações. E aí foi quando, nesse processo, minha família não aceitava muito bem o relacionamento, meus pastores conversavam comigo, mas eu não queria saber disso. Então, eu me afastei totalmente e eu me entreguei a isso. E eu comecei a me afastar de Deus. E é incrível, assim, e é interessante, porque a gente se afasta de Deus, mas não percebe que está longe dele. Simplesmente vai se afastando e eu não me dava conta do quão afastado eu estava. Do quão distante de Deus eu estava. E aí isso foi acontecendo de forma muito gradativa e de repente a igreja já não fazia mais sentido pra mim. As coisas que eu cresci fazendo já não fazia tanto sentido pra mim. E então eu marquei a data do casamento, eu fiquei noiva. Nossa, é sério? Sim, eu cheguei a ficar noiva e eu determinei que eu ia viver o que eu queria. De que, por mais que minha família não aceitasse, eu ia mostrar pra todo mundo de que eu conseguia viver a minha própria vida e que eu ia conseguir viver os meus sonhos. Então eu entrei na faculdade, né, eu sou formada em design de moda, então eu entrei na faculdade de moda, estava trabalhando na minha área e marquei a data do casamento. Só que aí vem o que marca muito a minha história, sabe? Que foi quando realmente eu vejo muito como as consequências das minhas próprias escolhas veio muito forte sobre a minha vida. Foi quando, faltando 6 meses para o meu casamento. Um dia, meu noivo, ele estava na minha casa e naquele dia ele foi para a casa dele. No outro dia de manhã, a mãe dele me liga, perguntando se eu sabia onde ele estava. E eu não sabia, eu achei que ele estava na casa dela, sabe? E foi quando eu fui pro trabalho e de repente muitas pessoas começaram a me ligar, perguntando, você sabe onde ele está? Será que ele não está na casa de alguém? E de repente durante o dia aquilo foi vindo, muitas mensagens e muitas pessoas me ligando e eu fui ficando assustada, mas alguma coisa dentro de mim vinha como um tipo, começou. Como se alguma coisa tivesse começado, como se as consequências de tudo que eu tinha plantado durante aqueles anos tivesse vindo de vez, sabe? Como se a sensação que eu tenho hoje é como se a mão do Senhor tivesse tirado de mim, sabe? E aí foi quando começaram a vir muitas coisas e o meu noivo desapareceu. Como assim? Ele desapareceu. Sumiu? Sumiu. E ele depois a gente descobriu que ele tinha saído com uma outra pessoa e que um outro rapaz e que a família desse rapaz também estava procurando ele. E aí depois esse rapaz foi encontrado e morto. Ele tinha sido assassinado. E aí foi quando a gente teve noção do que tinha acontecido. E aquelas informações foram chegando muito rápido. E meu pai e meu pastor viajavam para outras cidades para ver corpos que haviam sido encontrados, para ver se era ele. E foi uma loucura, porque faltavam 6 meses pro meu casamento. E toda a vida que eu tinha planejado, tipo, e agora? O que vai ser? Sabe? E as pessoas queriam a resposta de mim e eu não sabia o que dizer. E as informações só iam chegando e eu tentando digerir aquilo tudo e eu não conseguia digerir isso. E aí foi quando o tempo foi passando e a gente não tinha notícias, a gente não sabia do paradeiro, a gente não sabia o que tinha acontecido. E até hoje já fazem uns 7 anos e nós não sabemos o que aconteceu. Não saberam mais nada? Nada. Nem a moto que ele saiu, o celular, a roupa, nada. Mas isso está tudo na polícia? Está em investigação? Sim, nós entramos em contato com a polícia. Esse caso saiu em todos os jornais lá da Bahia. Nossa. Meu primo morava em São Paulo na época e ele recebeu essa notícia lá em São Paulo.
Então, os jornais da minha cidade fizeram entrevistas. Na época, a gente tinha tirado as fotos do pré-wedding, que é a foto do pré-casamento. Que era as fotos pra gente usar no casamento. E essas fotos estavam em todas as mídias. Mas isso é uma, é uma pergunta difícil, mas isso você tomou como, tipo, machucou a você ou foi uma resposta de Deus para você? Porque machucou de ter uma notícia assim que eu acho que para qualquer pessoa bate Sim. muito forte em todos os planejamentos que você já tinha na frente. Sim. Mas aí, que você faz naquele momento? Que você reage bem ou começa a ficar chateada com Deus? Como é que faz aí? Eu fiquei muito revoltada. Sim. Muito indignada com Deus. E eu lembro muito de falar com Ele, muito chateada de como o Senhor permite que muitas pessoas vivam a vida que querem e por que comigo o Senhor não permitiu que eu realizasse os meus sonhos, eu realizasse a minha própria vontade. Eu queria viver os meus sonhos e eu já tinha comprado as coisas do meu enxoval. A gente já tinha olhado as decorações do casamento, como ia ser, quem seriam os padrinhos. A lembrança dos padrinhos já estava pronta. Então, todo um planejamento estava feito. E quando isso foi acontecendo, as notícias foram chegando, eu fiquei muito revoltada com Deus. E muito chateada. Porque eu queria viver os meus sonhos. E de repente isso foi por água abaixo. Mas hoje eu consigo ter muita clareza de que foram consequências, sabe? De coisas construídas por causa de muitos anos. E hoje eu vejo mesmo a misericórdia do Senhor, porque eu poderia hoje estar em depressão. Eu poderia hoje estar totalmente frustrada. Ou, sei lá, com raiva de Deus até hoje. Mas a misericórdia dele me alcançou. E hoje eu vejo isso como um favor de Deus pela minha vida. E a misericórdia dele que me alcança, sabe? De ter me permitido ter uma nova chance. E aí, como é que é aquele novo encontro com Deus depois de todo aquele processo, depois de toda aquela situação que você viveu? Como vem aquele encontro novamente para se reencontrar com Deus? Como acontece isso aí? Eu lembro muito de um desses dias eu estar deitada na minha cama. E eu só tava chorando e eu só queria ficar deitada. E foi quando naquele momento veio como se fosse algo dentro de mim, eu acredito que seja o Espírito Santo, que falou assim, se você não levanta hoje, você vai passar o resto da sua vida assim, em depressão. Ou você reage, ou isso vai ser os seus dias, vão ser eternamente assim. Então foi quando naquele momento veio algo muito forte dentro de mim e eu só reagi. E eu levantei e falei, não, eu não vou aceitar essa situação. Então foi quando o Senhor usou pessoas para falar comigo, para falar sobre o livramento que Ele tinha me dado e que eu tinha uma escolha. Ou eu voltava para o Senhor ou eu ia viver ainda mais consequências dos meus erros. Então foi quando, ainda revoltada, eu voltei para o Senhor e falei, Deus, já que eu tenho que voltar para o Senhor, então eu quero voltar. Mas ali eu fiz um pedido a Ele. E eu falei, eu não quero que seja do mesmo jeito. Eu quero que seja totalmente diferente. Eu quero cantar e eu quero que as pessoas sintam a sua presença. Eu quero falar do amor do Senhor. Foi um desafio, hein? Sim. E eu quero falar para os jovens para que não cometam os mesmos erros que eu cometi. Sabe? Que eles vivam relacionamentos, mas que vivam relacionamentos aos pés do Senhor. E que sejam famílias estruturadas para a glória do Senhor. Então foi quando eu falei com o Senhor. E aí eu lembro que eu abri a minha Bíblia, eu comecei a ler a minha Bíblia, eu comecei a ouvir os louvores e de repente eu já não sabia mais nada. Eu não lembrava a letra das canções. Eu não sabia mais qual a ordem dos versículos da Bíblia. Não conseguia lembrar de nada que pra mim, a minha vida inteira, isso foi muito natural. E de repente eu não sabia. Por isso que eu digo que quando estamos afastados de Deus, a gente não tem dimensão o quão afastado nós estamos, até a gente tentar voltar. E comigo foi assim, quando eu tentei voltar, dei passos em direção à presença de Deus, foi quando eu percebi o quão distante eu estava. E aquilo veio como um arrependimento muito forte, sabe? E eu me entreguei ao Senhor. E hoje eu enxergo de que o fato de eu ter superado esse trauma na minha vida foi a presença de Deus. Agora, na vida de Dalit, tem depois um processo onde ela começa a saber e a escutar de uma organização missionária que tem como nome Jocum.
E aí ela aceita um desafio com essa organização missionária. Como chega essa de escutar de Jocum, como começa a arder em teu coração isso de quero tentar isso? Como começa isso aí? Nesse processo, né, um ano depois mais ou menos, eu tava em uma loja com minha mãe e uma mulher que eu nunca vi na minha vida falou que eu era levita, porque lá no Brasil usa muito esse termo pra falar de pessoas que cantam na igreja. Sim, aqui também. É aqui também? É a mesma coisa. Então ela falou assim, você é levita, não é? E eu falava assim, sim, eu sou levita. E ela falava, mas você é levita e missionária. Foi a primeira vez que eu pensei, eu sou missionária? E eu, nunca isso vai acontecer. Só que o Senhor foi fazendo. E o meu pastor, ele quando era jovem, ele trabalhou muito com a Jocum. Tá. Então ele sempre me falava, Dalet, vai pra Jocum, Dalet, vai pra Jocum. Só que não me atraía muito e eu não queria. E então eu fiz uma outra escola em Brasília, depois eu fui servir no sertão durante um mês. E aí foi quando teve um impacto evangelístico da Jocum e eu falei, vou participar, porque eu acredito que vai ser a oportunidade de eu conhecer melhor, sabe, sobre a Jocum. E foi quando eu fui e recebi uma palavra de que eu devia retornar para fazer a ETED, que é essa escola que eu estou fazendo hoje, né, que eu já estou finalizando, que é a escola de treinamento e discipulado da Jocum, que é a escola que te coloca dentro da Universidade das Nações, sabe? A porta de entrada, no caso. Então foi quando o Senhor falou comigo, eu estava numa fase muito boa da minha vida, porque eu estava morando sozinha, eu tinha um emprego, eu tinha vários cargos na igreja, cargos de liderança na minha igreja, e de repente quando o Senhor me chamou, de um dia para o outro, eu falei, eu vou. E o Senhor confirmou, e eu falei com os meus chefes, eles me demitiram, e eu reuni os grupos que eu liderava, para passar a liderança para outras pessoas, conversei com os meus pastores, com as minhas lideranças, eles me abençoaram, e eu fui fazer a TED, de uma semana para outra. E aí, como foi tua experiência dentro da Jocum? Porque cada pessoa vive uma experiência diferente, ou quando entra na Jocum, muitas vezes a pessoa fala, eu imaginei X coisa, mas a realidade superou minha imaginação. Como foi esse processo do tempo teórico dentro da Jocum e depois o desafio para fazer o prático? Então, quando eu cheguei na Jocum, eu já tinha uma bagagem. Porque eu já vinha na minha igreja ter um encontro com Deus, então tem processos de cura, processos de libertação, então são matérias que já são trabalhadas na minha igreja, sabe? Então, quando eu cheguei, eu achei que muita coisa já foi curada, muita coisa já tá tudo certo, sabe? Tava tudo bem. E aí, quando eu cheguei lá, o Senhor foi trabalhando outras coisas. E feridas que eu carregava da infância, de tantas outras coisas, e eu não tinha noção disso. E o Senhor foi trabalhando, e foi quando eu entendi de que eu sempre tive essa consciência de que, já que o Senhor me chamou para ser missionária, eu precisava me capacitar. E eu encontrei na Jocum isso, sabe? Uma base sólida para capacitação, porque a ETED, ela é só o início. Existem, muitos cursos, muitas áreas que você pode ir, tanto na arte, na música, tanta coisa, intercessão, aconselhamento. Então, a Jocum, ela tem uma vastas opções. E fora que tem portas abertas praticamente no mundo inteiro. Então, eu pensei, nossa, se o Senhor me enviar para qualquer país, eu consigo ir através da Jocum. Então, eu não vou estar sozinha, eu não vou por conta própria, mas eu vou ter um lugar que me aceite, que me acolha. Então, eu vi a Jocum como isso, sabe? A visão que eu tenho da Jocum é essa, é uma estrutura que funciona. E que não é de hoje, já tem anos. E essa estrutura funciona, que veio do coração de Deus pro Loren. E a mesma visão é hoje, sabe? E que realmente nos estrutura para viver o campo missionário. Então, realmente, esse tempo de teórico foi um tempo de cura, onde o Senhor me curou para me enviar. E aí, quando você falaram de aquela opção, você vai para Chile. O que pensou você de Chile? Então, eu já vinha de um processo de o espanhol.
eu já ouvia muitas músicas. Ah, sim? Sim, e seguia muitas pessoas. Quem? Fala quem. Eu seguia Ávero Murilo, eu seguia um evento de rua também que é Reinem na Praça, e ia seguindo outras coisas também. E eu fui me encantando pela língua e pelas músicas e tudo mais. Então, quando eu cheguei na Jocum para fazer TED, uma das nossas colegas, a Tâmara, ela é daqui do Chile. E foi quando eu comecei a me aproximar muito dela e a gente conversava muito sobre o Chile. E foi quando eu comecei a falar pra ela, olha, um dia eu vou pro Chile. Eu vou lá pro Chile, vou com você pro Chile. E a gente cantava as músicas juntas e ela falava, nossa, você canta muito bem espanhol. E aquilo foi acendendo no meu coração. Então, quando a gente recebeu a revelação que um dos práticos seria pro Chile, eu tinha certeza de que tudo aquilo que eu já estava sendo imergida sobre o espanhol, sobre o Chile e tudo mais, era só uma confirmação. Então, na hora que a gente recebeu a notícia, pra mim foi muito claro de que era pra esse lugar que o Senhor queria me trazer, sabe? E o Senhor me deu a palavra lá de Marcos 16, sobre Jesus enviando seus discípulos para todas as nações, e isso veio como uma certeza muito grande. Então, desde o primeiro momento, eu já sabia que eu vinha pro Chile. E aí? Quando você chega aqui no Chile, e você vê... porque tem uma coisa que a gente tem muita imaginação, e a gente tem imaginação demais. Sim. Mas quando você já chega aqui no Chile, vê essa realidade que você ha vivido, porque já ela está com uma equipe de 6 pessoas e já vão fazer 5 semanas que você está aqui. Sim. E desse tempo até aqui, como ha sido essa experiência aqui no Chile? Que ha chamado mais tua atenção? Quais são as coisas que você ha falado, isso não impressionou, isso foi um pouquinho forte para mim. Como ha sido essa experiência aqui no Chile com missões? Tem sido incrível. E a gente ora, né? Nesse processo, a partir do momento que nós descobrimos que teria os práticos para onde, que teve uma equipe que ficou metade no Brasil e a metade veio aqui para o Chile. Então, a gente já orava, ouvindo o coração de Deus com relação a o que ele tinha para esse tempo. Então, quando a gente chegou aqui, nós entendíamos que a gente ia abordar as pessoas, que a gente ia falar, mas tinha a questão do idioma também, porque eu não falava nada em espanhol, entendia um pouco por causa das músicas, mas não sabia como ia ser isso, se ia ser fácil, se ia ser difícil, mas tem fluído muito. E a gente consegue enxergar, não somente eu, mas as minhas amigas que estão aqui também, conseguem ver o favor de Deus para esse tempo. E algo que me surpreendeu muito é sobre os povos que tem aqui. Porque a gente pensou que ia encontrar apenas chilenos, mas a gente tem encontrado haitianos, bolivianos, venezuelanos, chineses, enfim. Sim. E a gente fica assim, meu Deus, como assim? Né? E o tema da nossa TED realmente é até que todos o conheçam. Então fala sobre esses povos não alcançados, que a nossa TED é o povos não alcançados. E a gente olha e realmente Deus nos trouxe para os povos. A gente não imaginava isso, que teriam essa quantidade de povos representados aqui no Chile. E realmente a gente tem encontrado um favor do Senhor e alcançado esses povos também. Alguma experiência dentro desse tempo aqui que haya impactado a você? O que mais impactou nesse tempo, que já han sido 5 semanas, você vai ficar aqui até o 25 de novembro. 25 de novembro. Mas desse tempo até aqui, que ha sido a coisa que mais ha impactado, que para você foi uma coisa, Deus, isso me surpreendeu. Sim. Fiquei surpreendida. Sim. Qual é? Acho que a experiência que mais marcou foi o Halloween. Tá. Porque lá no Brasil, a gente tem um pouquinho sobre o Halloween, as pessoas comemoram um pouco, mas aqui é muito forte. Sim. Né? O senhor já tinha falado com a gente sobre isso, mas a gente não tinha dimensão, porque no Brasil isso não é uma realidade. Então, quando nós saímos na rua, no fim da tarde, encontramos uma multidão de pessoas, porque nem na feira a gente encontra tantas pessoas. Então, isso foi algo que me surpreendeu muito, como por causa dessa comemoração as pessoas saíram na rua, saíram das suas casas, mesmo com frio, saíram com crianças de colo, recém-nascidos, e as crianças no meio da rua com aquelas fantasias assustadoras, e a gente vê realmente um peso espiritual, porque a gente entende que é uma realidade espiritual também. Então, pra mim, isso foi muito choque. Então, quando nós chegamos, a gente ficou tentando entender o que a gente faria no meio daquilo ali, porque
o pegar doces acabou virando uma festa, com muitos jovens e adolescentes no meio da rua. Então, foi quando o Senhor me lembrou sobre as ativações proféticas e a gente entregava o caderno para as pessoas para elas fazerem um rabisco. A partir desse rabisco, a gente fazia um desenho e entregava uma palavra profética para as pessoas. E no meio da festa, a gente estava indo, abordava as pessoas e eu tenho um desafio para você e eu quero que você faça um rabisco, e as pessoas ficavam super curiosas. E aí, daquele rabisco, a gente fazia um desenho e muitas pessoas foram alcançadas. E era incrível ver o rosto das pessoas mudando, os olhos sempre ficavam cheios de lágrimas, porque o Senhor falou e foram coisas muito pessoais. E quando eu perguntava, isso faz sentido pra você? Você entende o que eu tô falando? E as pessoas falavam e com os olhos cheios de lágrimas. Então, mesmo em meio a tanto caos, a pessoas que talvez estavam escondidas debaixo de fantasias e de máscaras, e enfim, foi ali para tentar se divertir ou esquecer seus problemas, o Senhor alcançou essas pessoas. E não foi de uma forma generalizada, foi de forma muito pessoal. Então, eu carrego muito essa experiência no meu coração. E agora, eu quero que você possa deixar uma mensagem, porque tem muita gente que ha escutado de missões, até gosta de missões, mas ainda não tem aquele vontade de dar o primeiro passo para falar, eu quero, eu vou. Com a experiência que você teve, que mensagem você pode dar àquelas pessoas que estão assistindo esse programa agora, e você pode deixar uma mensagem para aquelas pessoas que querem, mas ainda estão com essa dificuldade de pegar a decisão? Que mensagem você pode deixar para eles? Que comece onde você está e use aquilo que você tem. Muitas vezes a gente acha que nós só vamos fazer missões quando nós estivermos na África. Ou quando, eu me senti pronto, eu vou fazer missões. Mas, às vezes, o seu vizinho, ele tá precisando de você. Às vezes, a sua missão vai ser só atravessar a rua da frente da sua casa e alcançar o seu vizinho. Sua missão também começa dentro da sua casa, alcançando a sua família. Então, comece de onde você está. Eu lembro que quando o Senhor falou comigo sobre fazer missões, eu comecei a fazer onde eu estava. Comecei a mobilizar os jovens da minha igreja, os adolescentes da minha igreja. E eu comecei a alcançar aqueles que estavam ao meu redor. Isso me deu uma bagagem muito boa para hoje eu conseguir falar com as pessoas. Conseguir aconselhar as pessoas e entender o processo que as pessoas passam. Então, comece onde você está e ouça sempre o coração de Deus e se capacite para que você possa ir, porque a gente estuda para ser médico, nós estudamos para ser professores, mas muitas vezes para fazer a vontade de Deus a gente não estuda. Então, se capacite, procure pessoas que possam te ajudar e seja um canal de bênção do Senhor na sua casa, na sua igreja e até os confins da terra também. Já estamos começando a dar, vamos estar fechando esse programa, mas dentro de todo aquele talento que Dalet tem um talento que é cantar. Eu quero terminar esse programa, se você pode cantar só um pouquinho, um fragmento pequeno daquela canção de Murilo que cantou na igreja, para já estar terminando e que a gente possa aproveitar de escutar o talento que você tem. Tá bom. Só um pouquinho. Será que pode? Posso. Tá bom. Estou convencido que tú siempre has sido la mano que me sostienes, que seca mis lágrimas. Estoy convencido que estás a mi lado. Tú siempre me abrazas, nunca me has fallado. Y aún en medio de las grandes pruebas te he visto obrar. Me has llamado, provisto, me has dado lo que necesito. Como buen padre, consejero, sabes qué decir. Llegas justo a tiempo, yo me encuentro
frente a ti. Amém. Wow. Con eso vamos despidiendo ese programa de hoy con la participación de Dalechi. Vamos a hacer otro programa, un programa que vamos a hacer después, va a ser con a líder de ese equipo que está aquí en Chile. Ella también es una menina muy abençoada, una persona maravillosa, y también vamos a estar a oportunidad de hablar con ella. Así que muito obrigado, Dalechi. Muito obrigado por esse tempo que você teve conosco, e aí pode terminar aí despedindo-se do pessoal. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau, gente. Deus abençoe.